Vamos começar por olhar para os movimentos que eu fiz no mercado, os resultados para o mês de maio e, spoiler alert, foram ótimos. Obrigado, IMS, que explodiu em maio devido às notícias que agora vão começar a vender uma nova droga, GLP-1, que são basicamente injeções para combater o excesso de peso. E como podem imaginar, o tamanho deste mercado não só é gigante, como está previsto crescer a passos largos, assim como a obesidade, especialmente na América. Como podem imaginar, isto coloca a IMS num ponto ótimo, com uma possibilidade muito boa de agarrar alguma cota deste mercado tão valioso. E por fim, vamos ainda olhar para os resultados em relação ao retorno total do portfólio e os resultados mais recentes da Ulta Beauty, que continua a ser a empresa onde estou a perder mais capital. Boas pessoal e bem-vindos ao canal de Investimento Estratégico. Sem mais demoras, vamos olhar para os movimentos no mês de maio e, depois de alguns meses sem reforços ou novas compras, durante o mês de maio reforçámos a posição Ulta Beauty antes da apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2024, com a determinação que os resultados não iam ser assim tão maus quanto o pessimismo já instalado previamente à volta da ação. E saltando para o presente, foi literalmente isso que aconteceu. Maus resultados, mas não tão maus quanto o pessimismo, o que fez o preço da ação subir ligeiramente após os resultados. Mas mais sobre esta empresa mais à frente no episódio de hoje. Após o reforço na Ulta Beauty de cerca de 15% da posição inicial e também após muitos meses sem reforço exterior de capital para o portfólio, fizemos um pequeno depósito deixando a posição de capital disponível no portfólio nos 6,2%. Após estes movimentos, terminámos o mês com uma valorização de 9,12%, enquanto o S&P 500 valorizou apenas 5,17%, o que coloca o nosso portfólio com uma diferença de quase 4 pontos percentuais, o que é ótimo para recuperar o mês anterior. Com estes resultados mensais, o portfólio terminou com 28,4%, o que significa que estamos com uma liderança de 6,8 pontos percentuais do hipotético investimento no S&P 500, que terminou o mês de maio com um retorno total de 21,6%. Sem dúvida, um ótimo resultado, pois estamos novamente no ponto mais alto do portfólio em termos de valorização, o que motiva sempre imenso. Os grandes resultados este ano devem ser essencialmente à IMS, que subiu 55% apenas durante o mês de maio e já conta com quase 300% de valorização no portfólio, e a grande notícia que fez a ação subir este mês foi sem dúvida o lançamento de uma nova versão composta barata da semaglutide para combater o excesso de peso. E o que é que isto tem assim de tão especial? A ação subiu tanto porque isto pode ter um impacto agressivo na ação brutal, tanto na sua receita como na validação e confiança na empresa. Os planos para estas injeções começam nos $200 por mês, enquanto os concorrentes rondam preços entre os 1.000 e os $1.400 por mês. E em cima destes excessivos valores ainda sofrem quebras de estoque, o que faz com que os clientes esperem meses para terem sua medicação. Se a IMS realmente conseguir executar com sucesso este plano, sem quebras de estoque ou problemas adversos, só nestes planos para combater a obesidade estamos a falar de um aumento de mais de 100 milhões em receita até ao final do ano de 2025. Ou seja, um aumento de mais 30% na faturação em relação a 2023 só neste segmento. E honestamente, eu acho que a empresa está a ser conservadora nestas estimativas, como normalmente já o são. Para finalizar este segmento do episódio, vamos apenas ver uma rápida apresentação do produto por parte da empresa. The quality of your healthcare shouldn't depend on where you live, what you do, or whether you have insurance. It should be personalized to your unique needs. That's why we created Weight Loss by Hims. 100% online access to GLP-1 injections for as little as $199 per month, including options compounded in the USA and available now if prescribed. With a range of treatments developed with leading weight management specialists, your plan can be customized to you. Expert care and ongoing support. That's healthcare as it should be. Get started at hims.com. Portanto, sim, parece incrível e fica apenas uma questão no ar. Vai a empresa conseguir cumprir tudo o que prometeu? Dentro de alguns meses já iremos responder com mais certezas a essa questão. E agora vamos falar dos resultados da Ulta Beauty, a minha pior posição no portfólio, com uma desvalorização de quase 20%. E sim, os resultados para o primeiro trimestre foram maus, mesmo tendo superado os lucros por ação por 19 pennies e apenas falhado a receita por uns meros 30 milhões, o que realmente me preocupa é apenas o crescimento de 1,6% nos comp sales, que é realmente muito baixo mesmo. Comp Sales, para quem não sabe, é basicamente uma comparação que se refere à diferenciação na faturação pelas lojas existentes há pelo menos um ano. É uma forma mais fidedigna de comparar principalmente retalhistas. Dito isto, começando pela receita, apenas cresceu 3,5% em relação ao período homólogo, o que deixa bastante a desejar. Em termos de margens, tem vindo a descer ligeiramente ao longo dos últimos anos, contando agora com 39% para o gross profit e apenas 14,7% para o operating income.
O gross profit tem descido essencialmente por algum nível de promoção em termos de produtos, venda de produtos com menos margem e também especialmente roubos, que tem sido o grande problema desta empresa. A Ulta Beauty continua a ser uma das grandes vítimas de roubos por ser essencialmente fácil de roubar grandes quantidades de dinheiro em produtos. Por exemplo, existem perfumes que custam mais de 200, 300 ou 400 dólares até, e um roubo de poucos minutos pode às vezes custar um prejuízo de 15 a 20 mil dólares à loja. Por consequência, um gross profit mais baixo gera um operating income mais baixo também, criando assim uma pressão nas duas frentes em simultâneo. Pelo menos, olhando para algo positivo nesta empresa, continua a ser uma boa situação financeira e estável, tendo mais de 500 milhões em caixa e contando com zero de dívida a longo prazo, o que nos deixa numa situação bastante confortável neste aspecto e acaba por dar algum tempo à empresa para resolver os problemas mais recentes. A tal pressão nas margens propaga-se para os outros indicadores, como por exemplo a conversão de receita em fluxo de caixa livre. O que não gosto nada de ver que estamos 2 pontos percentuais mais baixo do que aquilo que estávamos há 2 anos atrás, e a mesma tendência decrescente pode ser observada também no ROS, uma das métricas que damos especialmente atenção neste canal, e fechámos este trimestre com apenas 9,88%, o que é baixo para esta empresa, dado as suas médias. Em termos de ROIC e WACC não posso ser tão crítico assim, visto que o ROIC desceu ligeiramente sim, mas pelo menos o custo de capital também acompanhou essa descida. O que acompanhou também a tendência de crescente foi a diferença entre o crescimento anual em receita versus o crescimento anual em inventário. E estamos no valor mais baixo dos últimos 2 anos, que significando isto que o inventário cresceu 5 pontos percentuais a mais que a receita. Isto é especialmente importante nos casos retalhistas, que é o caso. No entanto, a empresa disse que 75% do crescimento do inventário era atribuído à abertura de novas lojas e à adição de novas marcas. Mesmo sendo o caso, não estou muito contente com estes resultados. No segmento das lojas, continuam a expandir e a abrir novas lojas. Neste trimestre, por exemplo, abriram mais 10, levando a contagem total de lojas para 1.395. Com este valor, podemos calcular a quantidade de receita por loja, em média, claro, para os últimos 12 meses. E facilmente observamos que o crescimento foi praticamente nulo, assim como já havíamos observado no Comp Sales. E estou novamente a trazer isto porque eu olho para esta empresa como um espelho da macroeconomia, é que sinceramente eu não vejo a empresa a cometer muitos erros, fundamentalmente falando, sem ser o grave problema dos roubos que já se arrasta há algum tempo. A empresa está a expandir o seu moat com novos serviços, a fechar exclusivos com diversas marcas, a expandir as suas lojas e renovando as velhas, realocando lojas que faturam menos e recentemente anunciou a expansão para o México também. Isto tudo para dizer que eu gosto da empresa. Gosto do seu modelo de negócio e acho que o que está a falhar neste momento é a economia e não a empresa. A economia está a arrefecer. Por exemplo, temos o número de novos postos de trabalho a descer e rápido. Descemos de 8,36 milhões para 8,06 milhões novos postos de trabalho. Temos ainda o número de desempregados a subir, muito devagarinho, mas a subir. E temos os bancos centrais a começarem o processo de descer as taxas de juros, o que me deixa um pouco nervoso. Pois se eles próprios dizem que a inflação ainda não está controlada e que é incerta, por que é que estão a começar o processo de redução nas taxas de juros? Não quero estar aqui a pôr o chapéu de alumínio, mas se escaparmos a uma recessão vai ser por um fio de cabelo. Para além disso, a percentagem de poupança de cada americano está num dos níveis mais baixos de sempre, como foi, por exemplo, em 2022, que foi a correção após os estímulos devido ao Covid-19, ou em 2008, que tivemos a grande crise imobiliária. E ainda temos outro fenómeno a acontecer em simultâneo. Enquanto a percentagem de poupança desce para cada americano, o uso de cartão de crédito e o abuso de dívida continua, superando a média, e com isso vêm as falhas nos pagamentos dessas mesmas dívidas. Estamos a valores novamente da crise de 2008 em relação à percentagem de dívida que ultrapassou o prazo de pagamento, e isto é muito preocupante, e creio que tem de corrigir brevemente. Ou vamos entrar num período de recessão se já não estivermos neste momento. E por isso é que os bancos centrais já estão a tomar medidas, mas digam-me nos comentários qual é a vossa opinião, por favor. Digam-me qual é a vossa opinião em relação a tudo isto, se eu estou a ser demasiado pessimista neste momento ou cauteloso. Mesmo assim, eu fiz o reforço de 15% na posição da Ulta Beauty porque acredito que está com demasiado pessimismo precificado e isso viu-se quando reportou os seus resultados, pois mesmo com os maus resultados, a ação subiu. Portanto, concluindo, vou continuar a tentar crescer a quantidade de capital disponível no portfólio, evitando reforçando posições ou iniciar novas, a menos que apareça alguma oportunidade gritante, como o caso da Ulta Beauty, que está nos valores mínimos, tanto a nível do RSI como do MACD, e acima disso tudo, ainda tocou na média dos 200 dias, algo que não acontecia desde 2021. Dito isto, falta relembrar que o melhor investimento é sempre em vocês próprios.
Obrigado por terem assistido e até já.